Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Aqui é a professora Andréa Santos, de Literatura, e conforme combinado, estarei corrigindo o capítulo 4 do livro de literatura, tá? Que vai falar sobre o classicismo. Vamos lá? Todo mundo comigo na página 55, ok? Eu selecionei algumas questões, né, e vamos corrigir agora, tá bom? Bom, vamos começar pelo texto 1, né, que na verdade são dois textos, né? Texto 1 e texto 2, que vai responder as questões 2 e 3. Tá? Esses dois textos, né, são referentes às questões 2 e 3, tá bom? Bom, o texto 1 traz para a gente um trecho, né, do poema Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, tá bom? Eu vou ler agora para vocês, vamos lá. No mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá donde as ondas saem furibundas, quando as iras do vento o mar responde. Netuno, Netuno mora e moram as jucundas Nereidas e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam as cidades que habitam estas úmidas deidades. Tá? Bom, agora lá na página 56, vamos lá? Vamos lá? Bom, na página 56, ok? Nós vamos dar continuidade à leitura, tá? Do texto 2. É o título A Onda, que diz assim, é um poema de Manuel Bandeira, tá? A onda anda. Aonde anda a onda? A onda ainda onda. Ainda anda aonde? Aonde? A onda anda. A onda. Bom, questão número 2. Os dois textos apresentados, separados no tempo por quase 400 anos, né? A primeira edição, né, de Os Lusíadas é de 1572, tá? Revelam características formais típicas de suas respectivas épocas, mas não deixam de apresentar traços em comum. Então, aqui está pedindo para reler os textos, né, com atenção e apontar o procedimento rítmico presente na estrofe de Os Lusíadas, que é também empregado no poema de Manuel Bandeira. Tá, pessoal? Então, aqui nós temos, né, um tema dos dois poemas, né? Ou seja, aqui nós temos o seguinte: o tema dos dois poemas centra-se na onda, tá? No caso, em Os Lusíadas, né, no poema Os Lusíadas, a reiteração se faz pelos termos fundo, profundas, onde, esconde e donde, ok? Bom, no poema de Manuel Bandeira, né, os sons de onda, né, os sons de onda, permeiam todo esse poema, ok? Agora a questão de número 3, vamos lá? O poema épico, né, de Camões apresentam, deixa eu botar aqui, apresentam o chamado, entre aspas, maravilhoso, que consiste na intervenção de seres sobrenaturais nas ações narradas. Quando tais seres pertencem ao universo da mitologia clássica, diz-se, entre aspas, maravilhoso pagão. Tá? Quando pertencem ao universo do cristianismo, diz-se, entre aspas, maravilhoso cristão. Com base nessa informação, identifique o tipo de, entre aspas, maravilhoso que está presente nesse trecho, né, de Os Lusíadas, ok? Comprove sua resposta com exemplos da própria estrofe. Bem, trata-se aqui, né, do maravilhoso pagão, entre aspas, tá? Maravilhoso pagão, pois há a presença de figuras mitológicas, tá? Como na passagem, por exemplo, né, que diz assim, ó, na passagem, Netuno ora, e moram as jucundas Nereidas e outros deuses do mar. Então, é nesta passagem, né, que nós percebemos a presença de uma figura mitológica, que no caso é a figura de Netuno, tá bom?
Vamos agora para o outro texto também, tá, de Camões, que vai responder as questões 4 e 5 das atividades de sala, tá bom? Vamos lá. Os bons vi sempre passar, no mundo graves tormentos, e pera mais me espantar, os maus vi sempre nadar, em mar de contentamentos, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que só para mim anda o mundo consertado. Tá? Então, aqui nesse poema, né, de Luís Vaz de Camões, a questão número 4 diz o seguinte: explique a composição do texto com base nas rimas. Bem, o texto aqui é composto por rimas que se alternam, tá? Além de ser um poema, né, na medida velha, mas é um poema o quê? Medieval, ok? Esta é a resposta correta, tá bom, pessoal? Agora a questão de número 5, tá? Faz referência ao texto que eu acabei de ler, tá? Vamos lá? O enunciado diz assim: o poema é composto com versos de 7 sílabas e na forma conhecida como, entre aspas, esparsa, que junto com outras constituía um estoque de formas medievais que muitos poetas clássicos de Portugal, dentre os quais estava Camões, continuaram usando no século XVI, tá? E que se denominavam de medida velha. Além dessas formas, Camões usou as italianizantes ou clássicas, né, que se denominavam de medida nova. Cite, né, uma forma de medida, né, de medida nova, utilizada por Camões. Então, aqui como resposta, né, nós temos o soneto. Tá? O soneto é a forma de medida nova, né, é a forma de medida nova usada por Camões. Ok? Então, encerramos aqui atividades para a sala. E aqui eu escolhi algumas questões, né, das atividades propostas. Vamos lá? Vamos fazer aqui a número 1. Tá? Com os versos, entre aspas, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Bom, Camões explica aqui que o propósito, né, do poema Os Lusíadas é divulgar os feitos portugueses. Tá? Sobre esse poema épico, só é correto afirmar que a resposta aqui só pode ser a letra B de bola. Tá? Camões sofre a clara influência dos clássicos greco-latinos. Tá bom, pessoal? Ok? A obra Os Lusíadas, né, de Camões, sofre uma grande influência dos clássicos greco-romanos, tá? Visto, né, que os textos épicos, né, de antiguidade clássica possuíam a característica de ressaltar, tá, os feitos de um povo por meio da figura de um herói, tá, destemido. Ok? Agora vamos para a questão de número 3. Vamos lá? Considere ardor versus frio, choro versus rio, abarco versus nada, aperto. Tá? Bom, esses jogos de palavras, exemplos do pré-barroco, da poesia de Camões, constituem o quê? O que eles constituem? Aí nós temos aqui a letra B. Exatamente, nós vamos ficar com a letra B. É a resposta correta, tá? Nós temos o quê? Nós temos aqui antíteses que confirmam, tá, o desconcerto do eu lírico. Tá, gente? Essas antíteses aqui, que são figuras de linguagem, né, expõem ideias opostas, que são fundamentais, né, para demonstrar essa sensação de perda de controle experimentada pelo eu lírico. Ok? Bom, então a resposta do número 3 é a letra B de bola, tá? Agora vamos fazer a questão de número 5. Vou ler esse texto também de Luís Vaz de Camões. Reinando amor em dois peitos, tece tantas falsidades, que de conformes vontades faz desconformes efeitos. Igualmente vive em nós, mas por desconcerto seu vos leva, se venho eu.
me leva, se vindes vós. Tá? Então, no texto, o eu lírico o quê? Vamos ver? O eu lírico só podia ser a letra E, né? Dirige-se à pessoa amada para expressar seu entendimento, né, a respeito dos aspectos contraditórios do sentimento amoroso. Então, a resposta do número 5 é a letra E, tá? Então, dirigindo-se à pessoa amada, né, o eu lírico, ele alerta para as artimanhas do amor, evocando, então, a ideia de que se trata de um sentimento, né, que não é passível, né, de confiança, pois provoca, né, efeitos contraditórios, tá, como de distanciar a amada, né, do eu lírico, quando ele se aproxima dela, né, como a gente viu aqui na passagem, quando ele diz, amor vos leva, né, se venho eu, né, me leva, se vindes vós, né? Então a resposta certa é a letra E, tá bom? A questão 6, vamos lá? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, né, as saudades. O tempo cobre um chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e enfim converte em choro o doce canto. E afora deste mudar-se cada dia, outra mudança faz de amor, né, espanto, que não se muda já como soía. Luís Vaz de Camões, né? Lindo, né? Bom, essa forma verbal que aparece aqui no poema, né? Soía, né? Soía, no caso, né? No poema, desculpa, soía. Essa forma verbal está no imperfeito, né? No pretérito imperfeito do modo indicativo, tá? É do verbo soer, tá? Que significa costumar, né? Ser de costume. Tá? Então, essa forma verbal aí soia, que tem o seu pretérito imperfeito do modo indicativo. Tá bom, pessoal? Bom, ao enunciado agora diz, assinar-lhe a alternativa em que se analisa corretamente o sentido dos versos de Camões. Aqui só pode ser a resposta letra D de dado, tá? Na segunda estrofe, o eu lírico vê com pessimismo as mudanças que se operam no mundo, tá bom? Então, a resposta certa do número 6 é a letra D. Porque para o eu lírico, as mudanças ocasionam, né? Ocasionam o mal ou o bem. Ambos, contudo, geram o quê? Sofrimento, tá bom? Ou seja, o mal, né, pelas mágoas, né, na lembrança, e o bem pelas saudades, né, como o próprio poema diz, né? Vamos fazer agora a correção do número 7. Vamos lá? Questão número 7. Aqui eu tenho também um poema de Luís Vaz de Camões, que diz assim, ó, o mover de olhos, brando e piedoso, sem ver de que o riso brando e honesto, quase forçado, um doce e humilde gesto de qualquer alegria duvidoso. Um despejo quieto e vergonhoso, um desejo gravíssimo e modesto, uma pura bondade manifesto, indício da alma limpo e gracioso, um acolhido, ousar, uma brandura, um medo sem ter culpa, um ar sereno, um longo e obediente sofrimento. Esta foi a celeste formosura da minha Circe e o mágico veneno que pôde transformar meu pensamento. Luís Vaz de Camões. Aí, então, o enunciado nos diz, em relação a esse poema, considere as seguintes afirmações. Número 1, a primeira afirmação. O poeta elabora um modelo de mulher perfeita e superior, idealizando, né, a figura feminina. Depois, segunda afirmação, né? O poeta não se deixa seduzir pela beleza feminina, assumindo uma atitude de insensibilidade. E a terceira aqui, vamos lá? Terceira afirmação. O poeta sugere o desejo erótico ao se referir à figura mitológica de Circe. Bom, o que nós podemos observar aqui, né? Ele pergunta quais estão corretas, né? Quais as afirmativas estão corretas. Então, número 7 só pode ser a resposta letra D de dado, tá? Ou seja, somente a primeira e a terceira afirmativa, né? Somente a primeira afirmativa e a terceira afirmativa estão corretas. Então, número 7 é a letra D de dado, tá, gente? A afirmativa número 1 aponta corretamente que a mulher ainda
né, era retratada, melhor dizendo, de forma idealizada, lá no classicismo, tá? Sendo comparada, né, a deusas gregas. Né? E a afirmativa de número 2 aborda corretamente a vinculação, né, de Circe, né, deusa ligada a feitiçarias, né, com a erotização feminina, ok? Bom, agora a questão de número 8. Vamos lá? Questão de número 8. Nós temos aqui também um texto, tá? Um texto de Luiz Vaz de Camões. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Tu por amor, com força crua, que os corações humanos tanto obriga. Deste causa a molesta morte sua, como se fora pérfida inimiga. Se dizem, fero amor, que a sede tua, nem com lágrimas tristes se mitiga. É porque queres, áspero e tirano, tuas aras banhar em sangue humano. Estavas linda, Inês, né? Estavas linda, Inês, posta em sossego, de teus anos colhendo doce fruto, naquele engano, né, da alma ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito, nos saudosos campos do Mondego, de teus fermosos olhos nunca enxuito, aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas. Então, o poema também de Luiz Vaz de Camões, tá? Aqui no caso retirado do poema Os Lusíadas. Tá bom, pessoal? Então, o enunciado diz: Os Lusíadas, obra de Camões, exemplifica o gênero épico da poesia portuguesa. Entretanto, oferece momentos em que o lirismo se expande, humanizando os versos. O episódio de Inês de Castro, né, do qual o trecho anterior faz parte, é considerado o ponto alto do lirismo camoniano, inserido em sua narrativa épica. Desse episódio, como um todo, pode afirmar-se que seu núcleo central é, então aqui, né, questão número 8, só podia ser a resposta letra A, tá? Personifica e exalta o amor mais forte que as conveniências e causas de tragédia de Inês, tá bom? Então aqui, né, nós temos no poema a personificação, né, do sentimento amoroso, né? Então esse sentimento amoroso é evidente. Nele o amor, né, áspero e tirano, exige lágrimas e sangue humano. Por isso que a resposta é letra A, tá bom? Agora, aqui, nas questões 9 e 10, nós vamos ler mais um texto também, tá? Do poema Os Lusíadas, tá? Retirado do poema Os Lusíadas, né? De Luiz Vaz de Camões. Que diz assim, ó: Mas um velho de aspecto venerando, que ficava nas praias entre a gente, né? Postos em nós os olhos, meneando 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiências feito, tais palavras tirou do espírito peito. Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com uma aura popular que honra se chama, que castigo tamanho que justiça, fazes no peito vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas, dura inquietação da alma e da vida, fonte de desamparos e adultérios, sagaz consumidora, conhecida, de fazendas, de reinos, de impérios, chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios, né? Chamam-te fama e glória soberana, nomes com quem se o povo nécio engana, né? Então, aqui nós temos a palavra né? Vitupérios, né? Vitupérios. Vitupérios aqui, né, tem um significado, né, de a mesma coisa que atos vergonhosos, né? Ok? Então vamos lá. Número 9. Os versos de Camões foram retirados da passagem conhecida como O Velho do Restelo, né? Nela, o velho o quê? Podia ser letra B de bola. Ele critica as navegações portuguesas por considerar que elas se baseiam na cobiça e busca de fama, tá, pessoal? Então, aqui é a letra B de bola. Trata-se de rara passagem em que ocorre
né, uma crítica à cultura portuguesa, tá? Tendo em vista que a epopeia aqui tem como função exaltar um povo, ok? E a questão de número 10, tá? E última, diz o seguinte, entre os versos, chamam-te ilustre, chamam-te subida, sendo digna de infames vitupérios. A gente já sabe que infames vitupérios, né, são atos, né, vergonhosos, tá bom? Então vamos lá. A relação que se estabelece é de quê? Só podia ser letra A, né? De oposição, tá? Porque há uma clara oposição semântica entre o termo ilustre e a expressão infames vitupérios, tá? Que significa, mais uma vez, né, atos vergonhosos, ok? Então, nós terminamos aqui, né, a correção do capítulo 4, falando sobre o classicismo, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado a correção comigo e não esqueçam de dar um like nos nossos vídeos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!